Tem um versículo que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E eu digo a você também, nem todos que dizem eu sou pastor, realmente eles são pastores. E aí a gente às vezes fica postando coisas ou vendo notícias, tanto na internet quanto na televisão, pastores pedófilos, padres pedófilos, pastores que estupram mulheres, que trocam a bênção por sexo com mulheres, pastores que dizem que homossexuais têm que ser apedrejados, pastores que trocam bênção por dinheiro, pastores que roubam, que enganam, que se apaixonam pela nora e a nora não quis ficar com ele, aí ele vai e mata. E aí você fica criticando os pastores ou essas pessoas achando que realmente eles são pastores. Mas na verdade eles não o são. E aqui eu quero deixar um versículo para você aqui, ó, que está em Tito, capítulo 1, versículo 16, que diz: no tocante a Deus, professam, saem da boca deles, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O que eu tenho a dizer a você é o seguinte, querido. Você não pode odiar todos os pastores, você não pode odiar todos os cristãos, porque alguns cometem algumas atrocidades e você dizer todo pastor é ladrão, todo pastor é pedófilo, todo pastor é mentiroso, porque eu conheço pastores, conheço homens e mulheres de Deus que têm servido ao Senhor com integridade. E não é porque essas pessoas têm manchado esse título de pastor, de missionário, de padre, que esse título não presta mais e tem que ser jogado fora. Todos os cristãos têm que ser abolido e destruído no mundo em que vivemos. Você não pode pensar assim. E nem sempre quando você vê um noticiário, pastor pedófilo, pastor diz que todo homossexual tem que ser apedrejado, você não pode tomar isso como verdade e dizer, caramba, esse bicho é pastor, bicho. Calma, calma. Eu sempre gosto de dizer nos meus vídeos, quando eu falo sobre essas coisas, existe o pastor chamado e o chamado pastor. Eu sempre repito, o chamado pastor é aquele que se intitula. Eu poderia muito bem cortar meu cabelinho bem curtinho, botar uma gravata, um terno, abrir um cantinho aqui na parede da minha casa e começar a pregar o evangelho e dizer que sou pastor. Mas eu não me sinto que fui chamado para ser pastor. Então se eu fizesse isso, eu seria chamado o chamado pastor, mas não o pastor chamado. O pastor chamado é aquele que Deus chama. E existem características. Jesus é tão bom que ele nos deu até o direito de julgarmos as pessoas. Você pode ter ficado horrorizado agora, né? Como é, irmão Dudu, julgar as pessoas? Meu Deus, que coisa antibíblica. Mas Jesus disse, Jesus nos comparou com árvores. E para você conhecer não só o verdadeiro pastor ou o verdadeiro missionário ou a verdadeira missionária, mas também os verdadeiros cristãos, pela árvore. Jesus nos comparou como uma árvore. E Jesus disse, pelo fruto conhecereis se a árvore é boa ou má. Se o fruto dela for bom, a árvore é boa. Se o fruto dela for má, a árvore não presta. Pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, pela prática. Aqui mesmo diz, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. O fruto é a obra de cada homem, seja ele apenas só cristão que senta no banco, ou seja ele o pastor chamado ou chamado pastor. Seja ele quem for, quando você vê a conduta dele, o procedimento dele, o fruto dele, o comportamento dele, as obras de cada um, aí você poderá julgar e dizer, não, esse aí é pastor, ou então esse aí não é pastor. Então, nem sempre porque as pessoas se intitulam, se colocam nesse patamar, nesse título de pastor, de apóstolo, de profeta, ou seja o que for, nem sempre eles realmente são. Julgue essas pessoas
Não apenas pelo que você acha, ou pelo que você acha que está vendo, ou pelos seus sentimentos. Julgue pelas obras de cada um. Quando você vê a obra de um pastor que quer apedrejar os homossexuais, é antibíblico. Então sua obra é má, então essa árvore está com fruto podre. Se você vê um pastor pedófilo, fruto podre. Se você vê um pastor que quer trocar a bênção por sexo com mulheres, fruto podre. Se você vê um pastor que se apaixonou pela nora e a nora não quis ficar com ele, aí ele determina que se ela não quer ficar, então ele tem que matá-la e ele manda matá-la, fruto podre. Então não é pastor. Preste atenção, não é pastor. Não é apenas porque está de gravata, de paletó, de blazer e está dentro de um culto pregando em cima de um púlpito que é pastor. Preste atenção nisso, meu querido, para você não estar compartilhando idiotices. Tudo bem? Existem pastores verdadeiros e ainda existem cristãos verdadeiros. That's okay.